Pai do Senhor, povo de Deus, meu nome é Luilton Santos e hoje eu vim trazer para vocês aqui o início do nosso estudo sobre o Evangelho de João. Nós vamos tratar sobre o Evangelho de João. Este estudo será dividido em duas partes. Hoje nós vamos tratar a introdução, vamos falar sobre o contexto histórico e a autoria, aonde escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Nós vamos tratar sobre a estrutura narrativa teológica do Evangelho de João. Hoje, esse vídeo vai tratar sobre isso. Então vem comigo, vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é conhecido também na tradição cristã como o quarto evangelho, ocupa uma posição singular no cânon do Novo Testamento. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seguem uma estrutura narrativa focada na pregação do reino de Deus na Galileia e no ministério messiânico, João apresenta um texto profundíssimo, altamente simbólico e centrado na identidade divina e na pré-existência de Jesus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão tratar e vão trazer para a gente histórias muito parecidas um para o outro. Então, logo a gente vai ver milagres que acontecem no livro de Mateus, eles sendo repetidos em Marcos e também lá em Lucas. Só que João vai trazer para a gente coisas um pouco diferentes do que esses três vão trazer. Por ser também um evangelho que é escrito por último, depois deles, ele vai trazer para a gente um contexto diferente do que esses três. É por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são evangelhos parecidos. Já o de João ele é diferente, ele vai trazer milagres que alguns deles não tem nos outros evangelhos, mas tem no Evangelho de João também. O contexto histórico e a autoria. A autoria do Evangelho de João, todo mundo aqui já sabe, todos nós já sabemos, que é por parte do apóstolo João, o discípulo de Jesus. Ele foi escrito pelo João, filho de Zebedeu, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi quem escreveu. Ele escreve lá por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. É quando ele vai escrever. E tem uma coisa interessante que João vai se chamar de o discípulo amado. Mas a gente não vai ver João sendo chamado de discípulo amado em outros evangelhos. Ele não vai ser chamado, não vai aparecer sendo chamado assim. Durante a leitura do Evangelho de João, a gente vai ver João falando sobre si mesmo como na terceira pessoa. E eu, João, ou João, como a gente vai ver também lá no livro de Apocalipse. João vai tratar-se pela terceira pessoa, como se ele estivesse escrevendo sobre outra pessoa no Evangelho de João. E a gente vai ver que ele é datado ali do Evangelho do ano 90 a 100 depois de Cristo. A gente vai ver que também uma questão interessante é que João, ele era o apóstolo mais novo dos 12. Dos 12 ele era o mais novo, portanto ele era o que menos falava, por isso que ele aparece menos nos outros evangelhos. Ele era o que menos falava, por ser o mais novo, e pela tradição judaica, o mais novo, ele normalmente fala menos do que os outros. E João ele vai ser o único dos 12 discípulos que morre por causa natural. Ele não é morto por perseguição, ele vai ser preso ali na ilha de Patmos, que é onde ele escreve o livro de Apocalipse. E lá em Éfeso ele escreve o Evangelho de João, que hoje é a atual Turquia. A estrutura narrativa e teológica do Evangelho de João. O Evangelho de João é organizado de forma clara e elegante em duas grandes seções estruturais, precedidas por um prólogo e seguidas por um epílogo. O prólogo de João, que é o início do livro de João, ele é de João 1 até João capítulo 1, versículo 18, que a gente vai ver o livro dos sinais, que é outra divisãozinha que a gente vai ver aqui durante esse estudo do livro de João, que é do capítulo 1, versículo 19 ao versículo 12, verso 50. E a gente vai ver também o livro da glória, o capítulo 13, verso 1 ao 20, 31. E o epílogo, o capítulo 21, do verso 1 ao 25. E a gente vai tratar cada partezinha dessa aqui hoje, tá? Isso aqui, as outras partes, a gente vai tratar lá na frente. A gente vai ver Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus, que eu sou. E a gente vai tratar aqui também sobre os sinais que estão presentes no livro de João. A gente vai ver no prólogo, no capítulo 1, versículo do 1 ao 18,
um dos textos elevados de toda a teologia bíblica. Introduz Jesus como o Logos, a palavra ou o verbo. Todos nós conhecemos aqui João 1:1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a gente vai ver esse início aí do ministério de Jesus sendo tratado aí no capítulo 1 do Evangelho de João. O significado do Logos. João usa esse termo do pensamento grego, a razão, a forma cósmica ordenadora, e do judaísmo, a sabedoria, palavra criadora de Deus no Antigo Testamento, para declarar que a verdade universal se encarnou em uma pessoa histórica, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. A gente vai ver aí algo interessante, que quando a gente vai estudar ali o livro de Provérbios, a gente vai ver Salomão falando sobre a sabedoria. E ele vai falar que a sabedoria já existia antes de tudo. E quem é essa sabedoria que existia antes de tudo que Salomão está falando lá em Provérbios? Ele está falando sobre Jesus, o Logos, o que existia antes que tudo existisse. E João vai começar o evangelho de João, vai começar o seu evangelho falando exatamente isso. Ele era o verbo, ele era o Logos, e ele já existia antes de tudo existir. Esse era Jesus. O livro dos sinais. Essa seção do livro de João, ela gira em torno dos 7 milagres que João escreve. João vai escrever no seu livro apenas 7 milagres. Ele não vai escrever muitos milagres, porque tem uma coisa interessante aqui. Quando João escreve o evangelho dele, ele vai escrever para o povo que está em perseguição. João está escrevendo o livro para os cristãos, judeus, romanos, que estão em perseguição, estão sendo perseguidos por Roma. E o que é que João precisa fazer isso? Por que ele está escrevendo isso? Para trazer força para o povo. E por que ele vai trazer 7 milagres e 7 milagres específicos? Porque ele quer mostrar para o povo que Jesus não era simplesmente um profeta, que Jesus não era simplesmente um rapaz, um filósofo, um sábio da época. Não, João está mostrando aqui no seu evangelho que Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele estava mostrando a natureza divina de Jesus para o povo, para que o povo entendesse que Jesus não era qualquer um, que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava ali para pregar o evangelho. E esses milagres que João vai falar ali no seu livro, no Evangelho de João, é exatamente isso. Ele está tratando sobre isso, ele está falando sobre os sinais que vão evidenciar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Logos, que ele é o Verbo. E é isso que João está escrevendo aqui no seu Evangelho. Ele ordena para revelar de forma progressiva a identidade messiânica e divina de Jesus. Então João estava aqui evidenciando o porquê Jesus era o Messias, o porquê ele era tão importante e o porquê ele fez o que fez. A gente está falando aqui de Jesus que teve um ministério de 3 anos e meio, e a história é dividida entre antes e depois de Cristo. A gente está falando aqui de Jesus que fez um ministério de 3 anos e meio, e impactou pessoas por onde passou, que curou, que ressuscitou, que fez surdo ouvir, que fez mudo falar. É esse Jesus que a gente está falando. João estava evidenciando para aquele povo que estava em um momento de perseguição, que estava em um momento difícil, que estava em um momento de tristeza, dizendo assim: ei, tenha esperança, porque o seu Senhor, o seu mestre, ele é o Messias. O seu Senhor, o seu mestre, ele é o Filho de Deus. Ele estava evidenciando para o povo, para a comunidade, para a igreja, que Jesus era o Messias. Jesus era o Messias. É isso que João está evidenciando aqui. E os 7 milagres que João vai trazer, os milagres de Jesus, são a transformação da água em vinho, que ele vai começar ali no capítulo 2, versículo do 1 ao 12, a transformação das velhas purificações e a nova bênção messiânica. Ele está mostrando aqui que ele está transformando. Jesus vai dizer que ele não veio para abolir, mas para cumprir a lei. Jesus está mudando ali, de certa forma, a identidade e a visão que o povo tinha sobre o que era e como deveria ser feito, os costumes. Muitas coisas Jesus vai alterar. Ele não vai descumprir a lei, ele não vai acabar com a lei, ele não vai abolir a lei, mas ele vai transformar. A gente vai sair agora do Antigo Testamento para um Novo Testamento, uma nova aliança. O Cordeiro Pascual foi sacrificado para que todo o pecado fosse perdoado. O segundo milagre é a cura do filho do oficial do rei, João 4, versículo 46
ao 54. O poder da palavra de Jesus ultrapassa a distância física. Aqui a gente vai ver algo muito importante. Aqui a gente vai ver algo maravilhoso. Porque a gente está falando aqui de um oficial que não é judeu. A gente está falando aqui de um oficial que era romano. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que não era romano, alguém que não cria, que não era judeu, alguém que não cria os costumes judaicos, mas que ele vai dizer: eu não sou digno de que entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Fala daí, porque eu sei que somente com uma palavra o meu servo sarará. É isso que Jesus está falando. É isso que a gente vai ver nesse milagre. A gente vai ver também ali a cura do paralítico do tanque de Betesda, que era João capítulo 5, versículo do 1 ao 15. Jesus é o Senhor do sábado e concede vida aos fracos. Aqui a gente vai ver algo muito interessante. Por quê? Primeiro ponto, Jesus vai curar o homem no sábado. Que a gente sabe aqui, quando a gente fala do sábado, nós estamos falando do dia sagrado, né, para os judeus. E aí, Jesus cura no sábado. Ele restaura o homem no sábado. Só que tem algo interessante que a gente vai ver. Ele curando no sábado, ele está mostrando ali que ele é o Senhor do sábado. Só que tem algo interessante também, que quando Jesus vai curar o homem no tanque de Betesda, ele vai perguntar para ele: queres? O que queres que eu te faça? E a gente vai ver que esse homem, ele vai dizer assim, ele vai colocar um problema, ele vai dizer que ele está ali porque ninguém ajuda ele a entrar no tanque, porque ninguém está apoiando ele. E Jesus não está perguntando a situação. Jesus não está perguntando por que ele está ali. Ele está perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? E aqui tem algo interessante, porque às vezes Jesus nos pergunta, e Deus nos pergunta: o que é que você quer? O que é que você deseja? Em vez de a gente responder a Deus dizendo o que a gente quer, a gente começa a colocar problema. Não, porque isso, porque aquilo, porque fulano, porque Beltrano. E não é isso que Jesus está perguntando aqui para esse homem. Jesus está perguntando: você quer ser curado? Eu não estou perguntando se você quer entrar no tanque. Eu não estou perguntando se você está esperando o tanque que um anjo desse toque nas águas. Não. Estou perguntando a você se você quer ser curado. É isso que Jesus está perguntando aqui. O quarto milagre é a multiplicação dos pães. João 6, do 1 ao 14. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual. Aqui a gente vai ver a multidão estava ouvindo Jesus. E Jesus diz aos discípulos: aparta o povo, despede o povo. E os discípulos vão dizer: já é tarde, Senhor. Não tem como a gente dispersar o povo está com fome, o que é que a gente vai fazer? E aí aparece um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E Jesus vai multiplicar. Ele dá graças e multiplica o pão e alimenta aquele povo. E ainda sobra alimento. Ainda sobra alimento para aquele menino levar de volta para casa. O que é que a gente vai entender com isso? A gente vai entender que a fome material não é nada para Jesus. Jesus é o alimento, ele é o pão da vida, ele é o que nos dá força, ele é o que nos dá ânimo, é o que nos alimenta para seguir adiante, é o que vai nos dar força para seguir as adversidades, seguir as dificuldades da vida. Esse é o nosso Jesus. O quinto milagre é a caminhada sobre as águas, João 6, versículo 16 ao 21. Jesus revela a sua soberania divina. E aqui é algo interessantíssimo, porque quando eu olho para os discípulos, eu vejo os discípulos, a gente vai olhar para os discípulos como homens de fé, a gente vai olhar para os discípulos como homens que estavam com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, eram homens que estavam com Jesus ali constantemente, e eu queria muito estar com Jesus constantemente, mas a gente vai ver que os discípulos, eles já estavam ligados muito na questão, encantados por outras coisas que inexistentes, porque eles estavam no meio do mar, e tá tudo nevoado, e de repente surge uma fisionomia, e eles vão dizer: é um fantasma, é o fantasma no meio da tempestade. E Jesus vai dizer: não, sou eu, o seu mestre. E quando Jesus aparece, a gente vai ver que ele demonstrando ali o seu poder, a sua soberania sobre o mar, como ele já tinha demonstrado outras vezes, mas ele vai demonstrar ali para os discípulos a sua soberania sobre o mar, que até o mar lhe obedece. Jesus andando sobre as águas. E a gente vai ter aqui também nessa passagem algo interessante, porque Pedro é o único dos 12 que anda sobre as águas. Pedro é o único dos 12 que tem coragem de andar sobre as águas. Eu gosto muito de Pedro, porque Pedro é um camarada, como diz meu pai, ele é 880, ou vai ou não vai. Pedro é assim. Então a gente vai ver que Pedro, no momento da dificuldade, ele chega a negar Jesus, ele nega Jesus.
Só que antes de negar Jesus, ele vai dizer: eu morreria por ti, eu nunca te negaria. Mas a gente vai ver que pouco tempo depois, Pedro está lá negando a Jesus, e ele chega até mesmo a maldizer a Jesus. Esse é Pedro. Só que esse Pedro é o mesmo que nega Jesus, mas ele está andando sobre as águas com Jesus. É esse Pedro, é o que tem coragem de sair do barco e ir até o mestre. É o mesmo Pedro que na frente vai chegar a negar Jesus, mas ele está ali, no meio do mar, caminhando com Jesus, indo em direção ao mestre. É verdade que ele perde o foco? É, mas ele é o único dos 12 que vai. Ah, mas ele quase se afogou. Sim, quase se afogou. Só que mesmo sendo mesmo quase se afogando, ele é o único que tem coragem de ir até o mestre. É o único que tem coragem de dizer: se tu és meu mestre, eu vou até ti. O sexto milagre que João vai falar é sobre a cura do cego de nascença. João 9, do 1 ao 41. Jesus, como a luz do mundo, desmascara a cegueira espiritual. Aqui tem algo interessante, porque quando Jesus vai curar esse cego, vão chegar para ele e vão dizer: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Porque existia muito essa questão dentro dos judeus, que o pecado é consequência, a deficiência é uma consequência de pecado, é algo que aconteceu, é um pecado, é alguma coisa que ele fez para ele estar vivendo assim. Jesus vai dizer: não, 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 nem ele pecaram, nem os seus pais, mas que seja feito a glória de Deus. Jesus aqui está tirando a cegueira de um homem que nasceu cego, um homem que não tinha visto a luz. O que é que eu vou entender com isso? É que eu vou entender que a gente aqui estava sujos no pecado, na sujeira, no lamaçal do pecado. Jesus veio para nos tirar, para revelar a luz da sua glória, para revelar a luz que há no Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o sétimo milagre é, talvez, para mim, um dos mais marcantes, que é a ressurreição de Lázaro, que é ali em João 11, do 1 ao 44. O ápice dos sinais. Jesus é a ressurreição e a vida. E aqui, se a gente fosse falar sobre só o milagre de Lázaro, a gente ia passar aqui o vídeo inteiro falando sobre ele. A gente ia abrir live 24 horas e ia ficar falando só sobre o milagre de Lázaro, porque tem muitos pontos para serem falados sobre o milagre de Lázaro. A gente vai ver que Jesus recebe a notícia e ele está próximo de onde estava Lázaro, só que ele se distancia mais um pouquinho e vem depois que Lázaro já está enterrado durante 4 dias. A gente vai ver que durante o ritual funerário ali dos judeus, por volta, mais ou menos ali, quando a gente vai parar para estudar direitinho, a gente vai ver que Lázaro já tinha morrido há 7 dias. Muita gente diz: morreu há 4 dias. Não, ele estava enterrado há 4 dias, mas morreu há 7. Por quê? Porque se havia o costume de que depois que morria, ficava 3 dias sendo velado, porque havia-se a crença de que durante esses 3 dias o espírito ficava por ali e poderia voltar para o corpo. Então a gente vai ver que Lázaro estava morto há 7 dias, enterrado há 4. Ele estava lá no sepulcro, já morto, já estava fedendo, já cheirava mal. Mas Jesus aparece e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Jesus vai aqui fazer o seu último dos milagres, porque depois desse milagre aqui, Jesus vai em direção a Jerusalém. Um dos milagres escrito em João, ele vai até Jerusalém e lá ele é morto. A gente sabe que Jesus é preso, é crucificado, é chicoteado e ele acaba morrendo para salvar os nossos pecados. A terceira parte do livro de João é o livro da glória, que vai de João capítulo 13, versículo 1 a João 20 e 31. A gente vai ver que ele abrange ali a última ceia, o discurso do adeus, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Em João, a hora de Jesus não é um momento de derrota, mas um momento da sua exaltação e glorificação na cruz. A gente vai ver que João vai falar ali sobre a crucificação de Jesus, sobre a ceia, a última ceia de Jesus. Ele vai falar de uma forma diferente do que os outros falam. Ele vai mostrar um Jesus mais glorificado. Ele falando um Jesus mais divino. Porque quando a gente vai parar para ver, Mateus vai escrever para um público, Marcos vai escrever para um público, Mateus vai escrever para outro público. Só que João está escrevendo aqui para cristãos que estão em perseguição. João está escrevendo aqui para pessoas que estão sendo perseguidas. Nós estamos falando aqui
de irmãos naquela época que estavam sendo mortos por pegar o evangelho. É isso que a gente está falando aqui. É para essas pessoas que o João está escrevendo. João está escrevendo para a gente que está na bonança, no bem bom. Não, a gente está falando aqui sobre... João está escrevendo aqui para pessoas que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, que estavam vendo seus familiares sendo mortos por amor a Cristo. Então João vai mostrar um Jesus glorificado na Santa Ceia, um Jesus glorificado na sua cruz. E ele vai mostrar algo interessante. Lá em João 13, ele vai mostrar João destacando aqui o lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente precisa colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que não é o menor que serve o maior, mas é o maior servindo o menor. É isso que Jesus está instituindo aqui. Jesus, o Mestre, o Senhor, o Filho de Deus, o Logos, o Verbo, estava curvado, lavando os pés dos discípulos. E Pedro vai dizer o seguinte: Mestre, eu não mereço que tu laves meus pés. Eu não mereço que o Senhor lave meus pés. Só que Jesus vai dizer: se eu não lavar teus pés, não terás parte comigo. E aí Pedro, aquele velho 880, diz assim: ah, então me dá logo um banho. Que eu quero ter parte contigo, eu quero estar contigo. Pedro vai dizer assim: me dá logo um banho, para eu estar logo contigo aí. Me lava logo, para eu estar contigo. Só que esse sinal de Jesus é um sinal de humildade. É um sinal de que Jesus está se humilhando perante os discípulos e se colocando em uma posição de servo. Ele, o Senhor, está na posição de servo. O que é que eu vou entender com isso? Eu vou entender que eu não sou nada. E que eu devo me colocar em uma posição de humilhação, uma posição de servo, porque o meu mestre fez isso. Eu não sou melhor que Jesus. Muito pelo contrário. Eu não mereço nem ser comparado com ele. Então por que eu, como servo, como filho, vou me colocar na posição de querer ser melhor que o meu mestre? Não posso. Eu não posso. Eu tenho que me colocar na posição de humildade, de humilhação. Amém? E a última parte que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre o epílogo. A gente vai falar aqui sobre a finalização do livro de João. A aparição de Jesus ressuscitado na Galileia, a pesca milagrosa e a ressurreição e a restauração do ministério de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E tem algo interessante aqui. Jesus, depois que ele morre, Jesus vai aparecer de novo para os discípulos. E aqui todo mundo já sabe, ele vai aparecer para os discípulos lá no Sinédrio. Sinédrio não, desculpa. Ele vai aparecer ali para os discípulos, eles estão num local fechado. Tá tudo fechado, não tem ninguém. Jesus entra, fala com os discípulos e aparece ali ressuscitado depois do terceiro dia, depois do domingo. Ele vai ali aparecer para os discípulos. A gente vai ver que aí também vão para a pesca milagrosa. A gente vai ver a pesca que Jesus abençoa os discípulos e os discípulos pescam muitos peixes. A gente vai ver também ali a restauração do ministério de Pedro. A gente vai ver interessante aqui essa passagem da restauração do ministério de Pedro. Por quê? Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. Aqui todo mundo sabe. Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu não conheço, eu não sei quem é. E eu nunca o conheci. Só que a gente vai ver aqui Jesus restaurando o ministério de Pedro. Depois da pesca milagrosa, eles vão para a beira da praia e vão comer. E aqui Jesus vai dizer a ele por 3 vezes: Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. E Pedro, tu me ama. E aí Pedro na última vez vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: então, apacenta as minhas ovelhas. A gente vai ver no livro de João, no Evangelho de João, Jesus sendo glorificado como divino, como ser Filho de Deus. Algo maravilhoso. O Evangelho de João vai nos trazer e vai restaurar nossas forças, nossas esperanças. Porque nós vamos conhecer um Jesus glorificado. Nós vamos conhecer um Jesus maravilhoso. Nós vamos conhecer o Filho de Deus. E aí, no próximo vídeo a gente tem mais coisa para falar. Esse vídeo já está um pouquinho longo. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Porque tem muita coisa para a gente falar. Tem estudos bíblicos sobre outros livros. Tem outras coisas para a gente tratar. Se você quiser, deixa aí nos comentários sua dúvida, uma pergunta, alguma coisa que a gente fala aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e cuide da sua família. A paz do Senhor.